Você vai estar funcionando? O áudio, na verdade, porque eu... Já ativou a transmissão? Já. Você está compartilhando pelo seu? No meu. Olha os mantras que é para você ler com os alunos. Veio um mantra para cantar com os alunos. Olha. O áudio. A imagem está congelada. Dá para ouvir? Então tá ótimo. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos retomar hoje o nosso segundo estudo, que nós estamos falando sobre o Evangelho, evangelismo bíblico e também sobre evangelização mundial. São esses três tópicos centrais que a gente vai tratar dessas 12 lições. Hoje, a lição de hoje chama Criatura Abençoada. Mas antes de eu entrar nesse tópico, eu gostaria de fazer rapidamente uma retomada e a gente entender que a ênfase que nós demos na primeira lição, o porquê os apóstolos eles davam aquele destaque, porque eles davam aquela ênfase no período inicial da igreja, que foi justamente apresentar Jesus como o Cristo. Abra comigo já, lembra que a gente vai ler bastante versículo, Romanos capítulo 1, esse é um texto que nós lemos a semana passada, e eu vou ler novamente. Romanos capítulo 1. Vou bem devagar para vocês abrirem e encontrar o texto, tá bom? Posso ler? Amém? Antes de eu ler, vamos orar. Feche teus olhos. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela graça, o teu favor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela nossa salvação. Senhor, pela sua morte, a sua ressurreição e a promessa da sua vinda, onde Ele julgará os vivos e os mortos, onde dará a plenitude do seu reino, Senhor. Essa é a nossa esperança da glorificação dos nossos corpos, Senhor, e em Ti e contigo viver eternamente. Senhor, obrigado por mais um dia podermos estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para entendermos realmente a Tua Palavra e o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 1, versículo 1, Paulo. Para quem não sabe, Paulo, novamente eu vou repetir, eu sei que eu falei a semana passada, mas algumas coisas eu vou repetir para ficar ficando claro e bem prático para vocês. Paulo escreve aqui uma carta para a igreja que estava na cidade de Roma. Por isso essa carta que você tem na mão chama Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E qual é o propósito de Paulo escrever essa carta para os romanos? Ele tem um propósito maior: apresentar o Evangelho. Ele está falando justamente da apresentação do Evangelho. Obviamente que na carta ele vai enfatizar a justificação pela fé, a graça, a fé, que nós somos salvos não por obras, mas pela fé. Mas ele está apresentando o Evangelho, e é isso que a gente está querendo identificar e ajustar. Esse Evangelho que Paulo está anunciando, é um novo Evangelho? Ou ele tem um fundamento muito sólido no Antigo Testamento? Obviamente ele tem um fundamento muito sólido. E quem lembra o que a palavra Evangelho significa mesmo? Boa notícia. Boa notícia. Então o Evangelho que nós queremos estudar é a boa notícia de Deus. Não é qualquer boa notícia humana, é a boa notícia de Deus. Quem fala isso? Paulo. Você quer ver? Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para quê? Para o Evangelho de Deus. Então ele é separado para a boa notícia de Deus. Olha mais uma característica: o qual, quer dizer, o Evangelho, o qual foi prometido por ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então olha só, o Evangelho que Paulo está apresentando aqui na carta aos Romanos, primeiro, é uma boa notícia de Deus, que foi apresentada pelos profetas do Antigo Testamento.
Então essa boa notícia, ela tem um fundamento todo na Escritura Sagrada, que nós chamamos Antigo Testamento. Não é uma mensagem nova, é um cumprimento novo, é uma estação desse Evangelho novo, mas ele está todo fundamentado nas Escrituras Sagradas. Qual outra característica? Esse Evangelho, olha só, ele é acerca de seu Filho. Então ele é um Evangelho de Deus, prometido pelos profetas, acerca do Filho de Deus, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando, deu para entender, tudo bem? Quando Jesus, após ressuscitado, quando ele vai explicar algumas coisas a respeito do que ele tinha feito e vivido, o que ele usa para explicar? Vamos lá, abre em Lucas, volta um pouquinho a tua Bíblia em Lucas. Deixa eu ver aqui, capítulo 24. Depois de, olha só gente, morre e ressuscita. Jesus aparece para várias pessoas após a ressurreição, certo? 40 dias. Uma das aparições, ele aparece para discípulos que estavam no caminho de Emaús. E existe uma conversa ali desses discípulos com Jesus ressuscitado. E é interessante que os discípulos falam para o próprio Jesus ressuscitado, né? Ele era um profeta, poderoso em palavras. Já vou falar o versículo, calma. Em obras, ele estava explicando quem era Jesus para o próprio Jesus. E de repente, ele fala assim, no versículo 25, Lucas 24, 25. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E aí ele fala: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? O que Jesus está falando? Vocês não estão entendendo que tudo que está acontecendo, vocês precisam crer no que os profetas falaram, porque nos profetas está a explicação, está tudo aquilo que eu deveria fazer. Na verdade é que o Cristo deveria fazer. E ele continua, depois ele aparece para os 12, no mesmo capítulo, 24, 44, diz assim: e disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito aonde? Na lei de Moisés. Aonde mais? Nos profetas. E aonde mais? Nos Salmos. Isso quer dizer, toda a Escritura era uma promessa e tinha todo o critério que apontava para Cristo. Quando Jesus vem, ele cumpre todas as profecias, e então ele é considerado o Cristo, porque ele está cumprindo toda a Escritura dos Salmos, dos profetas e da lei de Moisés. Tudo então apontava para Cristo, porque Cristo era uma promessa, Cristo era um prometido. E por que ele teve que ser prometido? Porque o ser humano foi criado de uma forma. Hoje é a nossa lição, estou fazendo só um preliminar da lição. Ele foi criado de uma forma muito abençoada, mas ele teve um grande problema. E esse problema ninguém pode resolver. Quem poderia resolver? Alguém que Deus prometeu para resolver esse problema do ser humano. E no Antigo Testamento, esse ser, esse homem que poderia resolver e pôde resolver o problema da humanidade, ele foi prometido com vários títulos e de várias formas, mas todos apontavam para Cristo. Cristo, lembra que é ungido. Eu vou citar alguns. Não tenho tempo de ler aqui, mas nós vamos caminhar devagar. Eu creio que vocês vão entendendo cada lição aqui. Primeiro, lá em Gênesis 3,15, quando o problema foi instaurado
Deus promete resolver o problema num versículo. Ele diz que nasceria o descendente da mulher, que iria destruir a cabeça, esmagar a cabeça da serpente. Quem foi a serpente? A serpente foi um maligno que iniciou o problema do ser humano, enganando Eva e fazendo Adão desacreditar da palavra de Deus. Então Deus promete solucionar o problema causado pela serpente, e Ele promete então o descendente da mulher. Quem é o descendente? Ele já está falando do Cristo, do Messias. Depois, mais para frente, Ele promete que o descendente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Quem é o descendente de Abraão? Não sabe? Abre em Gálatas, vamos lá ver quem é o descendente de Abraão, para não ter dúvida. Gálatas, capítulo 3. Alguns confundem que Deus ia cumprir a sua promessa através de Isaac. Meu irmão, tudo figura, sombras. Quem vai cumprir realmente era o Cristo, o prometido. Então ele é o descendente da mulher, ele é o descendente de Abraão. Olha só, quem fala isso não sou eu, tá? Apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 3, versículo 16 diz assim: assim também as promessas foram feitas a quem? A Abraão e ao seu descendente. Preste muita atenção. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, singular, dando a entender que se trata de um só. Quem é o descendente? Isso é Cristo. Deus iria cumprir todas as promessas feitas a Abraão e iria abençoar todas as famílias da terra através de quem? De Cristo. Vamos lá mais um pouquinho para você entender? Uma outra vez Deus falou que prometia que o filho de Davi herdaria o trono e o reino dele duraria eternamente. Quem é o filho de Davi? Cristo. Por isso que, lembra do cego? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quem era para ser o filho de Davi? O Cristo. Gente, nós temos que entender que o tempo todo existe uma expectativa do Cristo chegar, desde o Éden. Depois então é prometido em Isaías o servo sofredor e o servo justo. Isaías 53, pode ler em casa. O servo sofredor que ia atrair toda a justiça e a ira de Deus, e o servo justo que iria morrer pelos injustos, justificar os injustos, porque ele era o justo. Quem fez isso? Cristo. Salmo 16 diz que o Cristo, o Senhor de Davi, iria para a sepultura e não ia sofrer decomposição. Está falando da ressurreição. Daniel 7 diz que o Filho do Homem traria um reino eterno de glória que reinaria para sempre. Quem é o Filho do Homem? O Cristo. Toda a Escritura Sagrada está prometendo o Cristo. Imagine o momento que eles começam a entender que o Cristo chegou. Na verdade, qual é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho, a boa notícia, é Cristo. Ele é o prometido. Ele é a boa notícia, porque quando Ele chegasse, Ele ia resolver o problema da humanidade. Então quando Ele chegou, o que eles fizeram? Olha, o Cristo é Jesus. Jesus é o Cristo, é a primeira boa nova, é a primeira boa notícia. Cristo é a própria boa notícia encarnada. Por isso Ele é a palavra de Deus que se fez carne. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa. A boa notícia de Deus é uma pessoa. É Cristo que cumpriu todas as promessas. E para eu entender o que Ele cumpriu, eu tenho que voltar então lá no Éden, lá em Gênesis. Agora eu começo a lição de hoje, tá bom? Abra a tua Bíblia lá em Gênesis 1. Quem era o ser humano no início?
diferente de hoje. Nós temos várias complicações que não tínhamos antes do pecado. E nós vamos ver isso muito interessante vendo os textos aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: quando eu for para outro texto, você pode segurar aberto em Gênesis, porque eu vou voltar, tá bom? Gênesis 1, 26 e 27, diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou falar aqui, eu vou explicar algo que eu expliquei no dia que eu preguei à noite aqui, no domingo. Só para você, eu não vou ler o versículo por causa do tempo, você pode ler em casa, um pouquinho antes aí do que você está lendo. Quando Deus cria os seres vivos que iria viver no mar, nas águas, quem lembra o que ele faz? Qual a ordem que Deus dá? Ele dá ordem para quem? Para os mares, para as águas: produza peixes. Mar, você que vai ser o habitat, o lugar onde esses peixes vão ter vida abundante, plena, onde eles vão poder viver, produza esses seres viventes. Pela palavra de Deus, foi produzido naquele ambiente os seres que viviam naquele ambiente. E na terra? Terra, produza animais selvagens, animais domésticos, animais dos campos. A terra então ela produz os seres que viveriam nela. Quando Deus vai fazer o homem, Ele tira o homem de si próprio, nem do mar, nem da terra. O homem se torna um ser vivente. Ele não é, o habitat dele não é a água, nem a terra. Deus diz: façamos agora. Ele não deu ordem assim: água produza, terra produza. Ele fala com ele próprio: façamos. Está falando ali, né? Alguns entendem que já é o início da questão da trindade, do plural, né? De Deus ser um ser plural dentro de si, da sua própria divindade. Complicado agora, deixa mais para frente. Mas ele está falando com alguém, é com ele mesmo. Façamos nós o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse é um princípio da criação. O peixe, para ele viver, para ele ser feliz, para ele ter os recursos para a sua vida adequada, ele tem que estar onde? Na água. Parece tão simples, né? Mas não, na hora que a gente leva para Deus, o povo não consegue entender. Mas é isso que está falando. Para os seres que vivem na terra, uma árvore, os seres viventes, eles têm que estar adequadamente instalados no seu habitat, para sobrevivência, e não só para sobreviver, mas para viver bem. O nosso habitat é estar em Deus. Tudo que nós precisamos, tudo que Adão e Eva precisavam para viver bem, era o próprio Criador. Ele não poderia nunca sair do seu habitat, sair da sua conexão com o Criador, porque todas as bênçãos que ele tem são secundárias. A maior bênção de Adão e Eva é estar ligado diretamente ao Criador, como nenhuma outra criatura na face da terra, tendo a própria imagem, a própria semelhança daquele que criou esse ser humano. Entende a honra que Deus criou o ser humano? E aí nós vamos ver assim: esse homem, ao ponto de ser criado à imagem de Deus, então ele tem algo a mais. Ele iria representar o próprio Deus na criação. Ele iria fazer o papel conjunto com Deus, de reinar sobre a criação. Esse poder de reinar sobre a criação vem porque o homem tem a sua imagem e a sua semelhança. E aí então, olha só, continua no versículo, Gênesis 1, 26, 27. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais
que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Salmo 8, 4 a 8, vamos lá, guarda Gênesis aí, abre lá em Salmo. Olha como o salmista traz uma profunda revelação da condição do homem, ao mesmo tempo que está apontando para Cristo. É como uma condição perdida, certo? Lembra que Jesus é considerado o segundo Adão. Muita coisa que estava em Adão era para Adão fazer e ele não conseguiu. Por isso o segundo Adão, que é Cristo, cumpriu tudo que o primeiro não conseguiu. Mas do mesmo jeito que Cristo é a exata semelhança do ser de Deus, Adão era a semelhança do ser de Deus. Olha que interessante. E aqui em Salmo diz assim, Salmo 8, de 4 a 8, diz no versículo 4, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? O salmista pergunta para Deus em oração, né? Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele, né? E o filho do homem para que com ele te preocupes. Aí ele fala da criação. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. E o que Deus fez com o ser humano? O coroou do quê? De glória e de honra. Então, primeiro, Deus fez Adão e Eva um pouco menor do que os deuses. A palavra original aqui no hebraico é Elohim. Na nossa tradução está seres celestiais, mas Elohim é a palavra para Deus. Na minha tradução é pouco menor do que Deus o fizeste. Pouco menor do que Deus o fizeste. Isso é, os tradutores acharam isso tão forte que alguns preferiram amenizar e colocar seres celestiais. Mas a palavra hebraica é Elohim, o mesmo termo usado para Deus como Criador. No princípio, Elohim criou. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus o céu e a terra. É justamente o termo hebraico, Elohim. Então, só para você entender o nível de honra que o ser humano foi criado, Deus o fez abaixo menor, vamos falar do que os seres celestiais, do que Deus, né? E ainda coroou esse homem de glória, da sua própria glória. Glória é o resplendor de Deus. Tanto é que você sabe quem que Hebreus fala que é a expressão da glória de Deus? Cristo. Adão foi criado previamente com algo que só Cristo teria, com a glória de Deus, coroado de honra, com a possibilidade de representar o Criador sobre toda a criação. É muita bênção, gente. Entenda isso, é muita bênção. E ele diz ainda no versículo 6: Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. O que Deus fez? Subjugou ao domínio do homem criado lá no Éden. Então, nós podemos dizer que Deus cria o homem, então, sua imagem e semelhança, coroado de glória e de honra, o faz rei da criação, corregente, né? Ele governaria, estabeleceria o reino de Deus em toda a terra. Que mais? Gênesis 5:3. Aqui não precisa ler assim exatamente, só presta atenção. Depois do pecado, Adão gera um filho aos 130 anos. Quando Adão tinha 130 anos, Adão gerou um filho, e a Bíblia fala assim: gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Olha que interessante,
Adão gera um filho, e esse filho agora é a imagem do pai, é a semelhança do pai. Essa linguagem, quando Deus fala, eu vou criar o homem à minha imagem e minha semelhança, gente, Deus está nos criando como a filhos. Por isso, quando Ele vai restaurar, Jesus vai nos dar o poder de nos tornarmos filhos. Tudo que Adão perdeu no Éden, o Cristo deveria conquistar de volta. Então nós precisamos entender o que Adão perdeu. Perdeu a imagem exata e semelhança, a glória, a honra, o seu reinado sobre a criação adequadamente. Perdeu a sua filiação. Perdeu a filiação, meu irmão, foi tão sério a perda, que quando Jesus estava conversando com os judeus, Jesus fala: vocês são filhos do pai de vocês, e o pai de vocês é o diabo. Sério, ele está falando com o povo que se dizia povo escolhido de Deus, porque ninguém pode se colocar na condição de filho sem a obra do Cristo, por melhor que seja a pessoa no mundo. Ninguém ia restaurar a perda do que aconteceu na origem, gente. O Cristo deveria vir. Por isso, logo em seguida, 3,15, se quiser confirmar, ele promete o descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, iria destruir. E isso no Novo Testamento é escrito como? Lá em 1 João, que Jesus veio e destruiu as obras do diabo. Só o Cristo poderia fazer isso, mais ninguém. Então, quando esse Cristo veio, você quer melhor boa notícia do que essa? Ele é a boa notícia de Deus. E aí depois nós vamos ver, ele deve ser o nosso Senhor. Por quê? Devemos a nossa própria vida a Ele, e viveremos para Ele agora. Isso aí vamos chegar na lição lá mais para frente. Então, imagem e semelhança de Deus, coroado de glória e de honra, Filho de Deus. Olha que interessante em Colossenses 1,15. Ali está falando de Jesus, Jesus Cristo. Colossenses 1,15 e 16. A Bíblia fala que Ele quer nos fazer, Deus quer nos fazer semelhante a quem mesmo? A Cristo, não é? Não é a obra do Espírito Santo nos tornar semelhante ao Filho de Deus? Certo? Olha que interessante, Colossenses 1,15 e 16. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Originalmente o homem foi criado tão semelhante a Cristo, porque quem é a imagem de Deus? Cristo. E Deus fez o homem como? A sua imagem e semelhança. Por isso ele é o segundo Adão. O que o homem tinha, ele perdeu, e Cristo veio reconquistar. Cristo veio reconquistar a nossa imagem e semelhança, a glória de Deus que estava em nós, a honra de Deus que estava em nós, a filiação que nós perdemos. Olha só, o reinado e o domínio, tanto é que a Bíblia diz que nós reinaremos com Ele na eternidade. O reinado perdido, tudo o que o homem tinha de maior bênção foi perdido. Agora, olha só, gente, isso aqui é muito importante nós frisarmos. Deixa eu só ver o horário aqui. Gênesis 1:28, volta lá.
Porque eu ouço, vocês estão procurando ainda, né? As folhinhas aí. Gênesis 1, 28 diz assim: depois de Deus criar o ser humano à sua imagem e semelhança, o que Deus fez? O que está escrito aí? Primeiras palavrinhas. Deus os abençoou. Deus os abençoou e depois disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. O que acontece? Imagina, Deus faz um ser, dois, homem e mulher. Deus os criou, homem e mulher, uma unidade, né? Que juntos se tornariam uma só carne. Deus faz essa uma só carne, esse ser de duas pessoas, essa humanidade representada nesse casal, a imagem e semelhança de Deus, coroado de glória e de honra, com o poder dele, governo, e estava sobre esse ser a glória, a honra e a bênção. Quando Deus fala: agora vocês vão fazer o seguinte, encham a terra, o que Deus queria? Encher a terra só numericamente? Do que a terra ia ficar cheia? Da glória de Deus, da honra de Deus, da bênção de Deus, do domínio de Deus. Deus queria espalhar a sua glória sobre toda a criação, através do ser humano. É exatamente o que Ele quer fazer com Cristo e com a igreja. Exatamente. Aqui está, né, entre aspas, né, eu uso só com uma força de expressão, o segredo, né, que não é segredo, está revelado, mas o segredo de tudo é entendermos isso original, a chave melhor, e que depois, na outra lição trágica, o homem perde tudo isso por desobedecer a Deus, e instala um problema gravíssimo na humanidade, gravíssimo. Ainda mais um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para você pensar e eu já respondo. Deus então coloca esse homem abençoado, coroado de glória, coroado de honra, abençoado ali por Deus, a imagem e semelhança de Deus, num lugar chamado Éden. Quem lembra mesmo o que significa Éden? Lugar de primícias, por isso chamado paraíso, lugar de deleite, de satisfação existencial. Tudo que esse homem agora precisaria também para viver na terra e para cumprir o seu chamado de espalhar a glória de Deus na terra, se multiplicando, estava ali. Eles tinham habitação, eles tinham alimento, eles tinham segurança, não haveria problemas climáticos, eles não sofriam problemas psicológicos, não havia doenças psicológicas, não havia doenças físicas, não havia maldição na terra, não havia espinho, abrolho na terra, tudo estava perfeitamente abençoado, porque eles estavam no lugar da habitação deles, que é Deus. Quando o homem sai de Deus, todos os problemas que nós temos hoje aparecem. Só uma palhinha, que a semana que vem que a gente vai aprofundar. Hoje eu estou mostrando para você o que? O ser humano foi criado como um ser extremamente abençoado. Mas qual era a maior bênção? Qual era a maior bênção desse casal? Não era o casamento harmonioso que eles tinham. A pessoa não ter problema no casamento, não seria bom, né? Você falar uma coisa e tudo que você falar, a pessoa entender o que você falar. Gente, isso é um milagre. A pessoa falar e você falar, gente, eu entendo tudo, a mente, a emoção, o coração da outra pessoa. Pois é, Adão e Eva viviam assim.
Só houve uma quebra no relacionamento depois que houve uma quebra no relacionamento com Deus. Aí eles olharam para o outro como estranhos, perceberam a nudez do outro, quebrou o vínculo da unidade. Então, mas a maior bênção não era o casamento ainda. A maior bênção não era a habitação perfeita, que era perfeita. Imagina um lugar onde você não precisa plantar para colher. Está tudo produzindo, você só precisa cultivar, cuidar e guardar. Não nascia nenhuma praga. Que terra abençoada. Certo? Quem não queria, né? Algo assim. Mas a maior bênção não é essa. A maior bênção não era a abundância de alimento, que Deus criou um monte de árvore frutífera que eles poderiam comer à vontade. Mas a maior bênção não era a alimentação. A maior bênção não é que eles governavam e reinavam, tinham poder sobre toda a criação. A maior bênção era que Deus estava com eles, e eles estavam com Deus, e eles desfrutavam da comunhão plena com o Criador. Essa era a bênção desse casal. E as outras bênçãos, obviamente, que também são bênçãos, advêm dessa. Quando o ser humano perde a bênção do Criador, as outras todas são afetadas. Todas as outras são afetadas. Então não adianta, quando pregamos o Evangelho, ficar querendo resolver o problema das pessoas, da dívida, da moradia, das questões sociais, do problema do casamento, se o maior problema dela não foi resolvido, que é um problema existencial, que é um problema de estar quebrada a comunhão com Deus. E nós não podemos resolver esse problema, nenhuma religião pode, só Cristo. E esse é o Evangelho. Cristo é a boa notícia. E nós vamos entender, obviamente, quando eu falo Cristo, eu estou falando de quem Ele é e do que Ele fez. Mas Ele é a própria boa notícia. A boa notícia estava encarnada no meio dos apóstolos. Por isso não tinha uma outra pregação, outro assento na pregação. Jesus, Ele é o Cristo. Jesus é aquele, o descendente da mulher, o descendente de Davi, o filho do homem, não é? Você está entendendo? O descendente de Abraão. Ele é o Senhor de Davi. Ele é aquele que cumpriu todas as promessas, aquele que ia morrer, que ia ressuscitar, que vai estabelecer o reino, que ia reconciliar o ser humano com Deus, que ia resolver o problema do pecado. Esse aí que está andando, ele é o Cristo. Por isso que às vezes nos murmurinhos assim, é interessante quando você lê o Evangelho, você vai ver alguns momentos, algumas pessoas falando assim: será que ele é o Cristo? Porque eles estavam vendo Jesus fazendo milagres, vendo Jesus fazendo várias coisas. A pergunta era: será que ele é o Cristo? Porque milagre profeta fazia também, mas ele não era o Cristo. Ah, mas Jesus ressuscitou um morto. Ué, profetas do Antigo Testamento também. Então a pergunta era: será que esse Jesus, ele é o Cristo? Chegou um momento no Sinédrio, quando ele estava sendo julgado: se você é o Cristo, fala logo. E aí Jesus falou: eu sou. Quando ele falou isso: blasfêmia, crucifica, vamos matar. Por quê? Porque ele era um Cristo que eles não estavam entendendo que ele era o Cristo, e eles crucificaram o Cristo que eles esperavam. Gente, a primeira pregação de Pedro foi para mostrar para os judeus que vocês crucificaram o Cristo, Filho de Deus. Imagina o arrependimento dos judeus que entenderam isso. Por isso a resposta foi: e o que a gente deve fazer? Arrependam-se do que vocês fizeram. Arrependam-se. Porque foi um absurdo mesmo, mas na verdade era o plano de Deus. Ele precisava morrer e ressuscitar. Isso para cumprir as Escrituras. Tinha uma agenda do Cristo. Jesus teve que cumprir passo a passo. Então, qual é a maior bênção? O próprio Deus, gente. Da onde o próprio homem foi criado.
da essência, né, da semelhança e imagem de Deus. Por isso Deus pode falar em Gênesis 2,7: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E quando ele morre, quando ele peca, ele morre. Ele não morre fisicamente, ele perde a sua vida, ele perde a vida da sua existência, ele perde a sua conexão com a fonte de vida, que é o próprio Criador. E o homem ali entra numa morte profunda, existencial e espiritual. O maior problema do homem é espiritual, é o seu afastamento do Criador, é a morte onde ele se encontra. Lembre sempre do que eu estou falando, biblicamente, se você crê nessa palavra, nenhuma religião pode resolver esse problema, só o prometido, que é Cristo Jesus. Para o homem continuar recebendo essas bênçãos, e a maior delas, sua própria comunhão, Deus fez um pacto com o ser humano. Tá? Aqui a gente já está indo para o finalzinho de hoje. Vou preparar o caminho para a semana que vem. Ele deu tudo isso, certo? Imagem e semelhança, honra, glória, abençoou, domínio sobre a criação, habitação, alimento, tudo Deus deu. Só que aí Deus faz o quê? Um pacto. Deus é um Deus que faz alianças com o ser humano. Deus faz um pacto. Quando Deus faz um pacto, que Ele dá uma palavra e Ele espera uma aliança. A aliança tem duas partes, é um contrato. Deus faz um pacto com o ser humano. Ele espera alguma coisa só desse ser humano. É como se assim, Deus falasse assim: eu vou pedir uma coisa só para você continuar tendo tudo o que eu fiz para você. Uma coisinha. O que Deus pede? Gênesis 2,17. Deixa eu abrir aqui, vamos abrir melhor aqui, abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 2. Opa, chega aqui. Gênesis 2, versículo, vamos ler do 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, olha só a ordem. A primeira ordem foi o quê? Coma livremente de qualquer árvore do jardim. A primeira ordem foi essa, não foi a negativa. Mas o que a serpente fez? Botou, olha, como se assim, né? Deus é ruim, não permitiu você comer. Deus põe uma árvore, coma livremente de toda árvore do jardim, de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore que Deus ordenou ao homem. Perdão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Você tem a minha presença, a minha bênção, minha imagem, minha semelhança, glória, honra, a missão de expandir o meu reino, minha glória sobre toda a terra. Vou fazer uma aliança com você. Coma de tudo que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Não era tão difícil, gente. O que eles precisavam fazer? Só crer na palavra de Deus e obedecer. Crer e obedecer. O que nós precisamos fazer na fé em Cristo? Crer e obedecer. Crer e a obediência que vem da fé. O que a serpente fez? Nós vamos ver a semana que vem. Enganou Eva e fez Adão descrer. Ela não enganou Adão, ela enganou Eva, e Adão descreu. O engano e a descrença
são as obras de Satanás até os dias de hoje. Não tem outra obra. Isso aí também nós vamos ver muito mais afim com algumas lições. O que ele quer fazer com você e comigo e com a humanidade foi o que ele fez com Adão e Eva: fazer você desacreditar na palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus nessa aliança? Cristo Jesus. Quando você desacredita no pacto da nova aliança com Cristo Jesus, Satanás venceu. Ele te enganou e ele fez você descrer. Quando você acha que pode ser salvo pelas suas obras ou por religião, ele te enganou e fez você descrer. Essa é a missão dele, é o papel dele até ele ser julgado completamente. É interessante, não clareia, a gente não vai organizando aquilo que a gente já sabe, mas como vai organizando e nos aprofundando a esse entendimento, para a gente entender a majestade de Cristo, da obra de Cristo, gente, e a gente se maravilhar com o que Cristo fez por nós, e não bater em gratidão, coisas que a gente no nosso dia a dia costuma fazer, por não entender a grandeza do que Cristo fez por nós. Eu termino aqui, só traduzindo esse versículo, seria assim, Deus falando: estou te dando essa aliança, para lembrarem que quando eu estou com vocês, quando eu sou o seu Deus e vocês o meu povo, tudo vai estar bem. Então eu dei a vocês este pacto simples. Isso não é sobre uma árvore, gente, mas sobre crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. O ser humano foi criado para ser abençoado quando está com Deus e em Deus. E é isso que nós temos que entender. Toda a bênção existencial verdadeira do ser humano só está quando estamos realmente com Deus. E toda a humanidade está separada de Deus. Nós vamos ver isso no próximo. Por quê? E o que Cristo fez para nos reconectar, nos reconciliar com Deus. Amém? Fica aí então, essa lição de hoje, a segunda. Vamos orar. Hoje eu terminei uns minutinhos antes. Vamos colocar em pé? Sempre quando eu puder, eu vou repetir algumas coisas para afirmar, tudo bem? Principalmente coisas relacionadas ao Antigo Testamento, para a gente entender toda essa questão dessa boa notícia. Então, resumindo, a boa notícia é o próprio Cristo, é o que Ele é, o que Ele fez. Ele é a promessa de Deus desde o Éden, descendente da mulher, descendente de Abraão, descendente de Davi, o Senhor de Davi, do Salmo 16, depois você pode ler em casa, leia Salmo 16, Salmo 110, ele é o servo sofredor de Isaías 53, o servo justo, ele é o filho do homem de Daniel, na verdade ele é o prometido, que traria e iria fazer o que? Resolver o problema do ser humano, trazer o reino de Deus de volta, a glória perdida no Éden. Isso aí é o que nós vamos entender com os dias aqui, tá ok? Vamos orar. Pai, mais uma vez, a nossa gratidão de todo o nosso coração pela sua palavra, Pai. Ajuda-nos a entender todos esses princípios, os teus pensamentos expressos na Escritura Sagrada, na sua palavra. Faça-nos realmente entender a grande bênção que Adão e Eva tinham no Éden, antes de desobedecer, descrer no Senhor e na sua palavra. Senhor, a partir disso, nos faça entender o estado de calamidade que a humanidade está sem o Senhor, sem a Tua palavra. E também nos faça entender a boa notícia de Cristo, que é o próprio Cristo e a Sua obra. E nos ajude a crer nessa palavra, e a viver esse Evangelho, e a obedecer esse Evangelho, para que possamos anunciar a volta de Cristo, viver para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração, por mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até a quinta que vem, hein? Gostei aí, a turma voltou bastante aí, né? Deus abençoe. Olha o pessoal assistindo a gente aqui, Deus abençoe vocês.